Bom dia a todos. Vamos dar início agora às atividades desse primeiro webinar sobre o PJ-ECOR. Então, passo a palavra aqui ao presidente do evento, Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Humberto Martins. Bom dia a todos e a todas. Eu quero desejar um grande evento, que nós possamos sair deste encontro com bons ensinamentos com relação à implantação e às atividades do PJ-ECOR, e quero inicialmente saudar, em nome de todos os participantes, nas pessoas dos juízes e dos conferencistas, Márcio Freitas, Braulio Guzmão, Cátia Sena, Diego Cabral e Paulo Porto. Em seus nomes, eu estou saudando todos os participantes, todos que, direta ou indiretamente, participam desse webinar sobre a implantação do PJ-ECOR. A todos das corregedorias do Brasil e a todos os juízes auxiliares, assessores, técnicos que participam deste evento, eu quero iniciar agradecendo a todas e a todos que aqui comparecem, trazendo uma passagem que eu sempre trago nestes momentos de ansiedade, momentos de angústia, ao mesmo tempo momentos de fé e de esperança. E é o ensinamento do livro da sabedoria, quando diz que ninguém pode viver isolado, como é bom e agradável quando todos nós, irmãos, convivemos em união. O tempo é de união, o tempo é de solidariedade, o tempo é de amor ao próximo, o tempo é de fé, esperança e oração. Tudo passa. Vamos vencer a pandemia, porque Deus está no comando de todas as coisas. Nestes tempos de grave crise sanitária, a própria noção do que é união, do que é isolamento, foram profundamente alteradas no nosso dia a dia, na nossa vida diária. A pandemia da Covid nos forçou a pensar em outras formas de nos mantermos unidos, em outras formas de manter esse contato tão necessário para o desenvolvimento de nossas atividades profissionais, sociais, pessoais, através de mesma distância, mas através do processo eletrônico, através de ferramentas eletrônicas, tornamos as distâncias mais próximas através do trabalho remoto e através do contato, através dos meios eletrônicos. Hoje, podemos afirmar e afirmamos com muita precisão que a tecnologia cada vez mais se firma como meio essencial para manter o mundo funcionando, e, em especial, a atividade do Poder Judiciário brasileiro. É através da tecnologia que nos mantemos próximos dos nossos familiares, dos nossos amigos e dos nossos colegas de trabalho, mesmo, repito, à distância. Por isso, dentro do conceito desse novo normal, que é o termo hoje muito usado nesse período agora da pandemia, desse novo normal, está sendo construído a fraternidade, a união e a solidariedade, tão bem pregado no livro da sabedoria. Amar uns aos outros, ter com cada um dos nossos irmãos o espírito de fraternidade, não perdendo o espaço, nem ao mesmo tempo sendo substituído pelas máquinas, mas sendo substituído pelo calor
pela fraternidade e pelo amor nesse tempo de ansiedade, de fé e de esperança. Encontramos na tecnologia um meio seguro de podermos continuar a manter o contato humano, o contato com as pessoas, mesmo através das máquinas. As máquinas, as redes e os sistemas têm sido, na verdade, instrumentos de aproximação daqueles que estão fisicamente afastados, mas estão muito perto com relação à participação de cada um no interesse maior da população ou no interesse maior de cada indivíduo. E é dessa forma, é dessa maneira que, utilizando as facilidades criadas pela tecnologia, que hoje conseguimos superar os desafios que a pandemia coloca e nos reunimos aqui, hoje, para discutir e trocar ideias, trocar experiências sobre o sistema de processos judiciais eletrônicos das corregedorias. O nosso carro-chefe desta gestão na era eletrônica, na era da informática, o PJE-COR. Eu aproveito também para parabenizar nas pessoas do Braulio Guzmão e do Márcio Freitas. O PJE-COR, sistema informatizado de tramitação de processos, de competência das corregedorias do Brasil, vem para padronizar e vem também para uniformizar a atuação das corregedorias judiciais. E consiste justamente em um desses critérios para que possamos, através de instrumentos tecnológicos destinados a ajudar problemas enfrentados diariamente por todas as corregedorias do Brasil, ter uma só linguagem, a linguagem da uniformização. Há alguns anos, uma situação de pandemia e de necessidade de isolamento social, como a que estamos vivendo, levaria à paralisação quase que integral das atividades do judiciário. Uma vez que, sem o contato próximo entre juízes, servidores, advogados e as partes, era quase que praticamente impossível se pensar no exercício da atividade jurisdicional. Hoje, graças aos avanços tecnológicos, estamos conseguindo assim manter, em alguns casos até aumentar a produtividade no Poder Judiciário. Nós, juízes, não estamos em teletrabalho, até porque não existe o teletrabalho para os magistrados. Mas estamos em home office, produzindo, trabalhando, atuando e respondendo a todos os questionamentos da sociedade. Todos os questionamentos são respondidos a tempo, a toda hora, pelo Poder Judiciário brasileiro. Estamos alerta, estamos vigilantes, estamos trabalhando e respondendo e decidindo todos os questionamentos da sociedade. Entretanto, há situações em que as corregedorias continuam ainda, num número ainda reduzido, mas continuam a tramitar com processos físicos. Ainda há unidades que fazem uma gestão manual, quase que artesanal, destinados a ajudar problemas enfrentados diariamente pelas corregedorias judiciais. Nós estamos integrando o sistema, uniformizando a todas as corregedorias do Brasil. Há alguns anos, quero deixar bastante claro, de que há alguns anos, uma situação de pandemia e de necessidade de isolamento social, como a que estamos vivendo o hoje, o agora,
levaria à paralisação quase total das atividades do judiciário, uma vez que, sem contato próximo entre juízes, servidores, advogados e partes, repito, era praticamente impossível se pensar na atividade jurisdicional. Entretanto, há situações em que as corregedorias continuam, repito mais uma vez, a tramitar com processos físicos. Em todo o Poder Judiciário, as mudanças tecnológicas já começam a alterar as rotinas de trabalho e de julgamento. Já tive a oportunidade de, mais de uma vez, destacar que não devemos temer as inovações. Temos que estar totalmente inovado dentro da era que nós chamamos da otimização, a era do conhecimento, a era da informática, a era da tecnologia. De fato, as mudanças tecnológicas que estamos vivenciando não implicam que os advogados e os magistrados não possam conviver através de ferramentas eletrônicas e respondendo os questionamentos da população e do jurisdicionário. A atual situação só veio reforçar ainda mais a necessidade urgente de que essa situação seja superada, por meio da utilização de um sistema pensado e desenhado para atender às necessidades de todas as corregedorias. Em todo o Poder Judiciário, as mudanças tecnológicas já começam a alterar as rotinas de trabalho e de julgamento. Os processos judiciais em meio físico estão dando lugar aos processos eletrônicos virtuais. Cartórios e secretarias unificadas têm sido criadas por todo o Brasil. A inteligência artificial está sendo gradualmente aplicada também nos processos eletrônicos. O teletrabalho dos servidores já foi regulamentado pelo CNJ e já é uma realidade em diversos órgãos do Poder Judiciário, sob o comando transparente, seguro e agregador do ministro Dias Toffoli. São esses fatores que demonstram que é preciso seguir em frente, se ajustando ao curso da evolução e fazendo com que as inovações tecnológicas sejam instrumentos de aproximação, de prestação jurisdicional célere, eficiente e de qualidade. Já tive a ocasião e a oportunidade de ressaltar que não devemos temer, repito, essas inovações. De fato, as mudanças tecnológicas que estamos vivenciando não implicam que os advogados e os magistrados serão substituídos por máquina, mas sim os magistrados, os advogados, as partes e a população necessitamos também, e muito também, das presenças físicas. Pois o trabalho jurídico criativo ainda vai demandar atuação e sempre atuação dos seres humanos, mesmo em longo prazo. O que está em processo de franca decadência é a utilização do ser humano para a prática de atos mecânicos e corriqueiros. Hoje estamos na era da otimização, na era dos procedimentos eletrônicos, das ferramentas eletrônicas, como a juntada de petições, a oposição de carimbos, a numeração de páginas e a contagem manual de prazos e tanto outros procedimentos através das ferramentas eletrônicas. Todas essas atividades burocráticas e mecânicas que demandavam um considerável tempo e um grande contingente humano estão com seus dias contados. Com a virtualização do processo, não será mais necessário
cumprir tarefas extremamente repetitivas. Não haverá mais necessidade de autuar os processos, de furar, numerar as folhas, carimbar e grampear. Com isso, será possível deslocar a força de trabalho dessas atividades para aquelas que realmente importam, relacionadas diretamente com as atividades finalísticas do Poder Judiciário brasileiro. Quero deixar transparentemente claro, quero deixar de uma natureza e de uma clareza meridiana que a implantação do processo eletrônico assim trará como consequência a necessidade de reestruturação da distribuição da força de trabalho. Também afirmo que será necessário qualificar os nossos operadores para adequá-los à nova realidade. Tudo em benefício da celeridade, da transparência, mas, sobretudo, da qualidade da prestação do serviço em termos de razoabilidade e de tempo em favor do jurisdicionário. Também afirmo que, também nas corregedorias, é preciso que nos preparemos adequadamente para operar nesse novo ambiente. Por isso é necessário planejamento. Por isso que é necessário organização. Por isso que é necessário planejar. Planejar dentro desse processo de modernização, de capacitação e, sobretudo, atualizando os magistrados e os servidores. E, acima de tudo, criando um ambiente organizacional aberto às inovações que a tecnologia proporciona e a sociedade espera e exige dos tempos modernos. As mudanças, para serem bem-sucedidas, exigem responsabilidade, exigem trabalho permanente, exigem obstinação, dedicação e engajamento coletivo, seja para planejar o sistema, seja na fixação de metas, bem assim para acompanhar seu cumprimento e sua evolução. Todas essas etapas são necessárias. Todas essas etapas são imprescindíveis para o crescimento e para o desenvolvimento de um sistema concreto e seguro aos usuários. Quero também afirmar a todos que participam deste encontro, vamos chamar de treinamento, de participação e de evolução na melhor qualidade da prestação do serviço através da PJ-ECOR, que o desenvolvimento do PJ-ECOR se deu em um ambiente de colaboração, se deu num ambiente de integração, num ambiente em que todas as corregedorias do Brasil participam para que tudo dê certo através do procedimento eletrônico unificado. E o desenvolvimento do PJ-ECOR se deu em um ambiente colaborativo, com um projeto piloto que incluiu diversos tribunais e que serviu para a depuração de erros e de falhas existentes. Por certo, ainda há muito a ser feito. Temos que aperfeiçoar dia a dia. Temos que trabalhar incessantemente em prol do judiciário, em prol da cidadania. Poder judiciário forte, cidadania respeitada. Por certo, destaco, muito a ser feito, mas no atual estágio de desenvolvimento do sistema, já é possível afirmar-se plenamente que se trata de uma iniciativa vitoriosa.
de uma iniciativa que chegou para ficar e chegou para crescer e dar exemplo a outros tribunais com relação a um trabalho uniforme, um trabalho coletivo em prol do judiciário, mas, sobretudo, de cada cidadão brasileiro que busca no judiciário os anseios de que a sua demanda seja decidida com brevidade e que haja uma uniformização com relação aos procedimentos de cada tribunal e, em particular, uma linguagem única das corregedorias do Brasil, principalmente com relação aos seus procedimentos por orientação da Corregedoria Nacional. Essa iniciativa exitosa certamente ajudará e ajudará muito as corregedorias do Brasil e fomentará a criação de um sistema correcional orgânico que atue de forma célere, harmônica e eficiente, onde a troca de informações poderá ser na velocidade de apenas um clique e apenas um piscar de olhos, e a gente está ali com as corregedorias sabendo como funciona a corregedoria do estado de Alagoas ao estado do Rio Grande do Sul, do Amazonas à Bahia. Então, todas as corregedorias estarão interligadas e, evidentemente, com todos os procedimentos traçados pela Corregedoria Nacional através da PJE-COR. Obviamente, a tecnologia, por si só, todos nós sabemos que é incapaz, precisa sempre da presença humana. A tecnologia é incapaz de resolver todos os desafios no sentido integral relacionado a prestações de jurisdição em um país como o nosso, mesmo quando se tem em mente a realidade e as necessidades de todas as corregedorias. Entretanto, destaco, ela é certamente uma ferramenta imprescindível para que possamos enfrentar corretamente a todos esses desafios, discutindo, ao mesmo tempo unificando, mas, sobretudo, interligando e, ao mesmo tempo, aproximando cada corregedoria da outra sua corregedoria co-irmã. A implantação do PJE-COR é uma tarefa que ajudará as corregedorias do Brasil a dar um importante passo rumo a uma realidade onde todos poderemos efetivamente marchar unidos, juntos, facilitando a troca de experiências. Aquilo que é excelente para uma corregedoria passa de imediato para a outra corregedoria, para que possamos atingir a excelência e reunindo assim esforços de todos os corregedores, de todos os juízes, de todos os participantes desse sistema que, direta ou indiretamente, contribuíram para que este sonho se tornasse uma realidade. A padronização dos procedimentos e a reorganização estrutural das corregedorias podem ser efeitos a serem atingidos a partir da implementação do tão decantado e cantado Sistema Único. Hoje teremos a oportunidade, mas a oportunidade também de ouvir, de aprender e de sentir as experiências de implantação do PJE-COR nas corregedorias dos tribunais do Rio Grande do Norte e do Pará, e já está funcionando, e já vai servir de norte, de orientação, de aprimoramento e, ao mesmo tempo, de plano piloto, respectivamente, com juízes do Rio Grande do Norte, Diogo Cabral, e do Pará, Cátia Sena, que indicarão os desafios
e as dificuldades que foram encontradas por eles. E, ao mesmo tempo, apresentarão também quais foram as ideias, quais foram os sentimentos, quais foram os trabalhos hercúleos e as soluções construídas nesses dois tribunais, o que certamente ajudará os demais tribunais brasileiros a seguirem esse caminho. Destaco com certeza vitorioso meu amigo Braulio Guzmão, meu amigo Márcio Freitas. Além disso, na parte da tarde, teremos uma apresentação de uma forma mais técnica, de uma forma mais que vai incentivar as outras corregedorias com relação a esse plano, com relação a essa realidade, com aquele sonho que se tornou verdadeiro. Hoje já não sonhamos, hoje já estamos executando. Então, à tarde, teremos uma apresentação técnica relacionada à regulamentação da implantação e também do papel das diversas áreas dos tribunais na implantação do sistema feita pelo servidor. Paulo Porto, do TI do Rio Grande do Norte, e com a apresentação dos desenvolvimentos futuros do sistema pelo nosso amigo juiz Braulio Guzmão, auxiliar da presidência do CNJ, que não tem faltado em momento nenhum, em nenhuma oportunidade, sempre com o braço amigo estendido, participando diretamente com a corregedoria. Hoje nós trabalhamos unidos, corregedoria e CNJ. Hoje nós somos um só, na ideia, no pensamento, na execução, sob o comando seguro, firme, transparente e colaborativo do ministro Dias Toffoli. Hoje ele disse, temos que trabalhar com harmonia, com independência, mas, sobretudo, em favor do cidadão. Somos apenas instrumentos do poder. O cidadão é o proprietário do poder e merece a boa execução e o bom trabalho por parte dos magistrados brasileiros. Estamos, Braulio, estamos, Márcio, no caminho certo, da uniformização da tecnologia em favor da cidadania. Como se vê, o evento é uma forma de, diante desse novo cenário, desse novo quadro, essa nova realidade tecnológica, levar adiante o projeto de informatização e de padronização da atuação das corregedorias, devendo ser ressaltado que o presente webinar já conta com quase 1.000 inscritos, o que demonstra o interesse, o que demonstra o sucesso, o que demonstra a obstinação de cada corregedoria brasileira, o que torna ainda mais evidente como a tecnologia pode, de fato, facilitar o contato e aproximar aqueles que estão fisicamente distantes. Essa realidade estamos vivendo agora, através da videoconferência. Estamos falando com quase 1.000 pessoas. Estamos transmitindo as nossas ideias, os nossos planos, as nossas ações a mais de 1.000 pessoas que participam em favor do judiciário brasileiro, mas, sobretudo, da cidadania na defesa dos direitos e dos interesses de cada cidadão. Por fim, quero ainda finalizar prestando uma homenagem às mais de 50.000 famílias que sofremos com elas, que sentimos com elas, que temos fé e acreditamos em Deus, para que essas famílias que sofreram perdas irreparáveis nessa pandemia estejam com a solidariedade e com o calor de cada brasileiro. E com o calor também das nossas corregedorias e do Conselho Nacional. Em nome do ministro Dias Toffoli, nós transmitimos a nossa solidariedade, mas, sobretudo, o sentimento de fé e de oração com cada família que sofreu e que está sofrendo nesse período de crise da pandemia da coronavírus. São pais, são mães, são filhos, são amigos, são pessoas e são nossos irmãos. A vida e a saúde em primeiro lugar.
que perderam a luta contra esse vírus, mas na esperança e na fé que iremos vencer essa batalha. E para eles, para todos que sofreram perdas irreparáveis, a nossa solidariedade, o nosso amor, a nossa união, o nosso carinho e a nossa tristeza, porque a tristeza dele é a tristeza de cada um de nós que fazemos parte, não só do Poder Judiciário, mas como irmão, como cidadão, como pessoa e, sobretudo, pela perda também do nosso irmão, do nosso semelhante. E nós pedimos a Deus, trazendo mais uma vez a mensagem sagrada, que servirá de norte para nos confortar e, ao mesmo tempo, dar força a cada um de nós para vencermos essa guerra, a guerra do inimigo invisível, o coronavírus, também chamado para o mal de todos nós, Covid-19. Diz Jeremias: cura-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Com a palavra de fé, de esperança e de oração, nós confortamos a todas as famílias e homenageamos a cada uma delas pelo fim trágico do sofrimento e da perda irreparável de suas pessoas mais próximas e também do sentimento de cada um de nós que fazemos parte da família dos nossos irmãos. Somos todos irmãos em Cristo. Por isso, inspirado nessas palavras, desejo que este webinar seja marcado pela coragem, coragem para enfrentar os desafios que virão e, sobretudo, que todos façam valer o seu tempo. Há tempo para todas as coisas. Que todos nós nos dediquemos, que todos nós sejamos obstinados à causa não só da magistratura, mas à causa de cada cidadão brasileiro que necessita, sonha, acredita. O judiciário é viável. O judiciário está atuando. O judiciário está presente. O judiciário presta um serviço essencial, não só à magistratura, não só aos operadores do direito, não só ao sistema de justiça, mas ele presta um serviço essencial à população, sobretudo os mais carentes e necessitados, e ainda aos vulneráveis. Nós estamos lado a lado, magistratura e cidadania, de mãos dadas em prol da magistratura, mas, sobretudo, em favor da cidadania brasileira, em favor de cada jurisdicionado e de cada cidadão. Quero encerrar minhas palavras deixando o sentimento e uma mensagem, de que nós possamos vencer essa pandemia com muita fé, com muita esperança e com muito amor. E que, após a pandemia, o pós-pandemia, tudo passa, diz o próprio Deus, mas tudo passa, mas fica os exemplos. E que tudo passa e fica o aprendizado para que possamos ter mais união, acreditar mais na solidariedade, ter amor às pessoas, ter fé no Brasil, respeitar as instituições, mas, sobretudo, também respeitar cada cidadão, a dignidade humana, os direitos humanos, ter amor com relação ao espírito de igualdade, solidariedade e fraternidade. Vamos ao trabalho, de mãos dadas, em prol de uniformizar esse trabalho abnegado de duas pessoas que digo em nome de todos, do Braulio e do Márcio, que acreditaram no projeto da Corregedoria Nacional e acreditaram na atuação de uma corregedoria uniformizada com relação à atuação, procedimento e forma de atuação. Aos dois, em nome de todos, o nosso muito obrigado. Aos dois, em nome de todos, a magistratura e a cidadania agradece ao lado de todos os corregedores, porque se não fosse a presença de abnegados servidores,
e abnegados cidadãos que trabalham em prol do Poder Judiciário e na missão constitucional e dar a cada um o que é seu, que é o papel fundamental do Poder Judiciário, nós não estaríamos agora concretizando este sonho e transformando este sonho em realidade. Que Deus nos ilumine, que transforme este evento numa grande realidade em prol da cidadania brasileira. Sempre juntos, de mãos dadas. Magistratura forte, cidadania respeitada. Vamos ao trabalho, que Deus nos ilumine. Obrigado a todos.